Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje a sessão do dia 22 de março de 2024 da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, doutor Antônio Tortella, representante fiscal. Também registro a presença da doutora... esse é o problema de abrir muitas telas ao mesmo tempo. Doutora Bianca Cassiano e doutora Thais Ribeiro para acompanhamento dos julgamentos e realização das sustentações orais. Bom, dando início aqui, primeiro processo, 4151, nossa, tá ruim aqui. 4151-229, Ancor Flexbols do Brasil, processo de relatoria do Dr. Flávio. Dr. Flávio, temos a doutora Bianca para realização de sustentação oral. Se o doutor puder fazer a gentileza de fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora. Bom dia a todos. Esse auto de infração ele tem 6 itens de acusação. Os 3 primeiros itens são de falta de pagamento do imposto. O item 1 é por deixar de pagar o ICMS da diferença entre o imposto calculado pela alíquota interna e destacado no documento fiscal, de FAO, né? O item 2 é deixar de pagar o ICMS referente à emissão de notas fiscais de operações tributadas como não tributadas. O item 3 é de falta de pagamento de imposto referente à entrada de mercadorias cujo pagamento se encontrava diferido para o momento da entrada de pallets. Esses os 3 itens de falta de pagamento do imposto. Aí tem um 4º item de crédito indevido, referente à escrituração de recebimento de valor de crédito acumulado sem autorização eletrônica. E também tem 2 itens aí, os itens 5 e 6, que é de falta de escrituração de notas fiscais relativas a operações tributadas e relativas a operações não tributadas. Então, são esses os 6 itens de acusação. Como tem a patrona para fazer a sustentação oral, eu não vou entrar no mérito, nos argumentos do recurso ordinário para não tornar repetitivo. Eu creio que o processo ele foi julgado procedente em primeira instância. Ele foi distribuído no mandato anterior, mas não chegou a ser julgado. E aí agora foi distribuído aqui para a 8ª Câmara e retorna para julgamento. Esse é o breve relato, senhora presidente. Eu devolvo a palavra, então, para a sustentação oral. Muito obrigada, doutor Flávio. Doutora Bianca, com a palavra. Bom dia, senhores juízes, senhora juíza e senhor membro da representação fiscal. Como o doutor Flávio já adiantou, tem 6 supostas infrações no auto de infração, mas eu vou tratar aqui dos pontos do recurso que eu julgo ser os mais relevantes para o julgamento do caso. Quanto à suposta infração número 1, ela diz respeito à acusação de suposta falta de pagamento diferencial de alíquota de alguns meses do ano de 2019, em operações com bens de uso e consumo e ativo imobilizado destinados a consumidor final contribuinte do ICMS, no caso a empresa. Nesse tema, o STF fixou entendimento em repercussão geral de que cabe a lei complementar regulamentá-lo. Essa regulamentação, ela se deu com a Lei Complementar 190 de 2022 e passou a produzir efeitos a partir daquele ano. Não envolve, assim, o suposto débito relativo a esta infração, que é de 2019. Quanto à suposta infração número 2, ela diz respeito à acusação de suposta falta de pagamento de ICMS na remessa de mercadorias para armazenagem e transferência de mercadorias a estabelecimentos filiais da Ancor, em outro estado. O STF já decidiu, na ADC número 49, que inexiste fato gerador neste caso. Este entendimento, ele
deve ser aplicado ao caso, porque a modulação de efeitos ela foi declarada apenas em abril de 2023. Este processo já estava em curso e estávamos em prazo para apresentação de recurso. Ai, desculpa. O último ponto, ele é o erro de cálculo nas multas. O auto de infração, ele cobra a multa sobre o valor básico acrescido da Selic, com juros, né, desde o primeiro dia do mês seguinte à ocorrência das infrações, que seriam 2018 e 2019. Só que, como demonstrado no recurso, a multa ela deveria ter sido aplicada sobre o valor básico atualizado sem juros, somente a partir do segundo mês da notificação da lavratura do auto, que seria em fevereiro de 2023. Esse erro ele provoca uma cobrança indevida maior de multa, que estamos pedindo o afastamento. Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada, doutora. Parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Eu devolvo a palavra para o doutor Flávio. Bom, também cumprimento aí a doutora Bianca pela sustentação oral. Doutora Isabel, conforme eu havia falado, nesse caso aí eu gostaria de ter assistido a sustentação oral antes de fazer o voto. Eu peço para retirar o processo e eu retorno com o voto numa próxima sessão. Tá certo. O que o doutor prefere? Devolver para o relator ou para a agenda de pauta? Pode devolver para o relator. Ok. Então, doutora Bianca, o processo foi devolvido para o relator, para ele fazer uma análise do processo após a sua sustentação oral. Então, se a doutora quiser acompanhar numa sessão futura que esse processo vier a ser pautado, a senhora já sabe como fazer, tá bom? O procedimento é o mesmo, tá bom? Tá Obrigada, bom. viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom, doutor Flávio, eu acho que está aí devolvido. Então, muito bem. Agora vamos para o próximo. Está acontecendo. Próximo é 41.51.937, Canon do Brasil, processo de relatoria do doutor Silag e vista da doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, a doutora Thais está presente? Apenas para acompanhamento. Acho que eu perdi a doutora Thais. Cadê? Está aqui. Pronto, achei. Achei. Doutora Thais está presente para acompanhar o julgamento. Então, doutor Silag, como o senhor já proferiu o voto na sessão passada, acho que eu posso, uma sessão anterior, aliás, acho que eu já posso passar direto para a doutora Maria Helena, para ela fazer aqui, apresentar o voto, e depois eu devolvo a palavra para o doutor, caso tenha algum apontamento a respeito do voto dela, tá bem? Obrigado, bom dia a todos de novo. Não, de acordo, então. Se houver necessidade, eu me manifesto posteriormente. Obrigado. Certo, perfeito. Doutora Maria Helena. Bom dia a todos, cumprimento os meus pares, doutor João, doutor Flávio e a presidente doutora Isabel, o representante fiscal doutor Antônio, o Jailson e a todos que nos assistem. Bom, eu vou ler o meu voto, que é bem curtinho, e as transcrições eu pulo. Adoto integralmente o relatório do ilustro juiz relator João Carlos Lag, a quem presto as minhas homenagens. Pedi vista dos autos para melhor análise dos argumentos alegados pela empresa autuada, ora recorrente. Trata-se de recurso ordinário interposto em face da decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração lavrado, para manter a infração atinente ao creditamento indevido do imposto pela recorrente nos anos de 2016 e 2018. A cobrança tem por fundamento o cruzamento de valores apresentados pela empresa autuada e os softwares ou programas automatizados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
No decorrer de todo o processo, em todas as oportunidades que se manifestou, a recorrente, a empresa autuada, sustenta que não há qualquer evidência em relação ao fundamento das diferenças apuradas pela fiscalização, concluindo que a mera alegação de que houve divergência entre os números imputados nos sistemas da Cefaz São Paulo e aqueles por ela apurados por um cruzamento sistêmico eletrônico não se pode mostrar suficiente para a manutenção da autuação. A título ilustrativo, destaca-se tal argumentação as folhas 583. E aí eu destaco um dos trechos onde a recorrente sustenta essa argumentação. Essa mesma alegação se encontra na defesa, folhas 85 e 86, e no recurso ordinário, folhas 595. Por sua vez, assim decidiu o julgador de primeira instância. Eu vou ler porque eu acho que é importante. De outro lado, reafirmando a necessidade de clareza na demonstração dos valores passíveis de ressarcimento, o contribuinte não trouxe elementos suficientes para derrubar a acusação fiscal. Vale dizer, se o contribuinte discordar dos valores glosados da fazenda, cabe a ele demonstrar claramente como procedeu em todos os lançamentos, de forma a afirmar a convicção e afastar o que lhe está sendo imputado. No caso, a amostragem não é forma eficaz de prova, como é quando na acusação há repetição de fatos. Aliás, tal situação está prevista no Decreto 54.486 de 2009. Mesmo que tivesse com razão o contribuinte nos meses em que tentou demonstrar correção de seu procedimento, tal fato só valeria para aquele mês e em relação às notas especificadas. Como não há nem especificação ou individualização ou qualquer nota fiscal, seja ela de saída ou de entrada, não há como concordar com os argumentos de defesa. Conforme se verifica, no entendimento do ilustre julgador, deveria a recorrente demonstrar claramente como procedeu em todos os lançamentos, de forma a afirmar convicção e afastar o que lhe está sendo imputado, não produzindo esse efeito a comprovação por amostragem. Em relação a esse ponto, em particular, assim se insurgiu a recorrente em sede de recurso ordinário. E aí, nesse ponto, a recorrente alega, no recurso, que se o julgador de primeira instância entendesse que estava realmente a prova falha, ele poderia julgar, converter o julgamento em diligência, e poderia ter sido realizada por ela, poderia ter sido realizada essa prova. Ora, merece acolhimento a argumentação da recorrente, pois não deveria o ilustre julgador de primeira instância apenas validar as planilhas do fisco, sem atentar para as alegações apresentadas em sede de defesa, e caso tivesse dúvida ou até mesmo em obediência ao contraditório e à ampla defesa, converter o julgamento em diligência para apresentação e comprovação de todos os lançamentos pela recorrente. Vale dizer, se o contribuinte sustenta que não há a evidência da fundamentação da diferença apurada pelo fisco nas planilhas por ele juntadas, bem como que essas mesmas planilhas contêm erro, entendo que lhe deve ser conferida a oportunidade para demonstrar que a sua apuração está correta em relação a todos os lançamentos, exatamente como consta da decisão de primeira instância. Dessa forma, ouso discordar do entendimento do nobre relator e, com fundamento na busca pela verdade material que norteia o procedimento administrativo, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da disponibilização dessa decisão no EPAT, apresente demonstrativo, compreendendo todos os lançamentos objeto do auto de infração, com os respectivos documentos, notas fiscais, de forma a comprovar a legitimidade dos créditos aproveitados, apontando, inclusive, a divergência com as planilhas juntadas pela autoridade autuante. Nesse ponto, muito embora as planilhas juntadas sejam do sistema da Secretaria da Fazenda, realmente analisando, não tem uma demonstração do que a recorrente errou. E isso ela alega em todo o processo, desde o começo, que é apontada uma diferença, mas ela não sabe se é alíquota, se é período, só está a diferença. Então, ela quer ter ciência do que é para poder se insurgir contra isso. Como a gente sabe que isso não é possível, porque é um sistema, então eu acho que deve oportunizar a recorrente para que ela apresente o cálculo dela, demonstrando detalhadamente como ela apurou, juntando os documentos
pertinentes, e após isso, dê vista à autoridade autuante, à representação fiscal para a manifestação. Eu acho assim que assim nós vamos ter elementos para provar para um lado ou para o outro, porque do jeito que está, eu realmente não me sinto confortável em julgar. Após desse vista à autoridade atuante, a representação fiscal para a manifestação. É como eu voto, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto, pela análise. Deixa eu ver ouvir o relator primeiro, doutor Silag. O senhor votou. Obrigado. É. Em primeiro lugar, cumprimento a doutora Maria Helena pelo seu voto, né, fundamentou muito bem a sua opinião divergente ao meu voto. Agora, com todo respeito, eu mantenho o meu voto e não vejo a necessidade da diligência, porque essa autuação, a infração, é um caso já por demais conhecido desse tribunal, e a fiscalização, inclusive, é mencionado na manifestação fiscal que, ao longo dos trabalhos da fiscalização, antes da lavratura do auto, houve uma frequente troca de informações com uma representante do contribuinte, e de forma que o contribuinte acompanhou os trabalhos do fisco que levaram à lavratura do auto, e todos os cálculos, as planilhas demonstrativos elaborados pelo fisco tiveram como base informações do próprio contribuinte. Foi utilizado o sistema da Fazenda para a realização dos cálculos, de acordo com a legislação, como é feito em todas as autuações referentes a esse tipo de infração. E, no decorrer da manifestação fiscal, em função das alegações do contribuinte de que ele não compreendia os cálculos, como é que se chegou a diferenças apontadas no auto de infração, o auditor fiscal produziu novas planilhas, procurando detalhar um pouco mais. Portanto, não se tratando de novos elementos, novas provas, novos documentos, e inclusive o auditor ressalta que, embora o contribuinte tenha se insurgido dizendo que não entende os cálculos, que o fisco deveria ter explicado melhor, o próprio contribuinte, quando traz as suas planilhas, traz de um modo também não muito inteligível, muito resumido. E, de qualquer forma, até a apresentação de documentos que o contribuinte entende necessários para provar a sua razão de que os cálculos estariam corretos, essa oportunidade vai até a sede de defesa, não ultrapassando essa etapa, a menos que hajam motivos supervenientes, que não é o caso. Então, por tudo isso, com todo respeito, é claro, mas eu não vejo necessidade de diligência, porque o contribuinte já teve todas as oportunidades e não vejo nenhum caso excepcional nesse processo para que justifique isso, e tampouco vejo o trabalho do fisco como maculado a ponto de ter que ser, mais uma vez, explicado de alguma forma, mas respeito opinião divergente. É isso. Obrigado. Doutora, só posso fazer uma parte? Claro. Um ponto importante aqui é que depois que foi lavrado o auto de infração e a recorrente entrou com defesa, a própria fiscalização viu que o trabalho estava precário e juntou novas planilhas. O processo foi convertido em diligência e aí foram juntadas novas planilhas, tanto que a recorrente ela pede a nulidade por conta do aperfeiçoamento aperfeiçoamento do auto de infração. Nesse ponto, eu entendo que o voto do relator está ok, porque foi conferida a oportunidade mais 30 dias para ela se manifestar, apresentar uma nova defesa. Mas eu acho que, inclusive por conta disso, que a própria fiscalização reconheceu que o auto estava precário, foram juntadas novas planilhas. Então, eu acho que aí e nessas manifestações, a recorrente sempre reitera a necessidade de evidência.
Então, a despeito da fiscalização existir algumas trocas de mensagens, que as mensagens são de encaminhamento, né? Não tem uma explicação, se for compulsar os autos, vai ver que não tem uma explicação, só tem um mandando, o outro cobrando, um mandando, o outro cobrando. Então, eu acho que é o caso mesmo de conversão de diligência. É isso, senhora presidente. Obrigada, doutora Marilena. Deixa eu só entender uma parte aqui. Eu vi que a doutora trouxe um trecho da decisão que fala sobre apresentação de documentos por amostragem, que não seria Isso. suficiente para Exatamente. para a autuada comprovar, uma vez que foi apresentado em documentos por amostragem. E eu não, melhor do que a doutora Maria Helena e o doutor Silag para conhecer o processo, impossível, né? Os dois tiveram aí a oportunidade de analisar profundamente, mas essa troca aí de e-mails que houve entre a fiscalização e o contribuinte, foi pedido os documentos, todos os documentos, a apresentação de todas as notas fiscais. Me parece que são as notas fiscais, né? Ela pediu apenas, quando teve na fiscalização, ela pede a forma de apuração. Aí ela manda os arquivos, né? Os arquivos, e aí depois volta, e depois acho que com os arquivos a fiscalização imputa no sistema os dados e faz o cálculo. E aí veio o auto de infração. Depois do auto que a empresa apresentou defesa, foi para a delegacia converteu em diligência, para que fossem juntadas novas informações. Então, a própria fiscalização juntou novas planilhas. E tanto que a recorrente, ela alega que teve um aperfeiçoamento, que não poderia mais, que o lançamento estava definitivo. Mas eu entendo que não também, porque foi conferida a oportunidade para ela se manifestar novamente e os 30 dias de defesa. Só que, novamente, ela vem com a mesma alegação. Então, eu acho que é uma alegação que está reiterada. Então, como não tem como abrir o sistema e falar como ele calcula, realmente isso não tem como fazer, eu acho que tem que oportunizar a recorrente para representar o cálculo total. E aí apontar o que está diferente nas diferenças que são apontadas. Aí, com base nisso, a autoridade fiscal se manifesta e aí eu acho que nós temos elementos para poder julgar. Porque senão fica falando, o meu demonstrativo está certo, o da fazenda está certo. E a decisão de primeira instância, ele simplesmente ratifica os demonstrativos da fazenda, porque realmente é sistêmico. Mas não entra no ponto do que, ainda que por amostragem, o que a recorrente colocou na defesa. Então, eu acho que está falho mesmo a análise da prova. Mas eu não vejo outra forma senão a recorrente produzir essa prova. Eu acho que a fiscalização não tem como produzir essa prova, por conta de que ela usa o sistema mesmo da Secretaria da Fazenda. Na verdade, o seu olhar é um olhar mais cuidadoso, né? A ideia seria aclarar tudo isso que a contribuinte está requerendo. Porque a contribuinte vai falar, olha, nesse mês, eu vou dar um exemplo, a diferença não tem diferença, porque olha aqui a nota, olha como eu apurei. Aí, e assim, não só um demonstrativo e juntar um monte de nota para a gente ficar olhando, não. Tem que discriminar e explicar para a gente ter elementos para poder julgar. Eu, sinceramente, eu não me sinto confortável para voltar nem de um lado nem do outro, porque de um lado a gente sabe do sistema da Secretaria da Fazenda, mas do outro, se o próprio contribuinte fala que tem falha, eu acho que a gente, em busca da verdade material, a gente tem que oportunizar isso ao contribuinte. Aí, se ele não conseguir provar, aí eu acho que não tem jeito mesmo, presidente. Doutora, assim, antecipando, eu tendo a acompanhá-la, no entanto, com a devida vênia, viu, doutor Silag, porque eu acho que aqui é uma questão de cuidado que a doutora está tendo, mas eu acrescentaria aqui na planilha, talvez, né, não sei se seria possível aqui, acrescentar um quadro comparativo. Sim. Eu acho que eu não coloquei assim. Entre o que o fisco apresentou, porque ali vai apontar as diferenças, se é que elas existem, né? Eu acho que isso também facilitaria para a fiscalização analisar. Né? Mas seria a minha tendência. Mas antes de continuarmos aqui, doutor
Deixa eu perguntar primeiro para o doutor Flávio o que ele está pensando. Eu geralmente tendo a acompanhar pedidos de diligência, assim, porque eu acho que se um juiz está com dúvida, como nesse caso aí, eu acho que não prejudica o processo. Nesse caso específico, a portaria CAT 1799, que são duas regras, né, que estão aí. A portaria CAT 1799 é esse arquivo que é entregue para o fisco para rodar no MERC-ST, ele, na verdade, seria o meio digital de um controle de estoque físico que a empresa elabora. Então, na portaria CAT 1799 tem o layout desse controle de estoque e com colunas já determinadas, como que é calculado o valor, como que se apura isso. Então, eu creio que em relação ao período da portaria CAT 1799, seria interessante a autuada trazer esses controles de estoque da portaria CAT 1799, que são os documentos previstos na legislação para comprovar o direito ao crédito, né? E assim, a princípio, eles seriam gerados a partir do próprio arquivo magnético que foi entregado à fiscalização. Então, isso daí não vai demandar um retrabalho por parte da empresa. Então, a sugestão minha aí para o período da portaria CAT 1799 seria trazer esses controles de estoque aí, em relação à decadência. Com relação ao outro período, que me fugiu o nome da portaria aqui na cabeça agora, o demonstrativo do fisco, embora tenha sido juntado aí da forma como a dona Maria Helena mencionou, ele me parece que já traz um valor por nota fiscal ali do valor que está sendo cobrado, então é uma coisa mais fácil de ser confrontada aí pelo contribuinte, de apontar onde estão os erros, né? Então, aí, para efeitos de aperfeiçoamento da diligência, aí, seriam essas duas sugestões que eu faria. Obrigada, doutor Flávio. Doutora Maria Helena, eu já vi que ela está fazendo ali algumas anotações. Acho que... eu coloquei assim no final, ó. Ver se atente. Apresente demonstrativo compreendendo todos os lançamentos objeto da autoinfração, com os respectivos documentos, notas fiscais e especificamente ao período da portaria CAT 1799, controles de estoque, e ainda quadro comparativo das diferenças existentes, de forma a comprovar a legitimidade dos créditos aproveitados, apontando inclusive as divergências entre as planilhas juntadas pela autoridade autuante. Muito bem. Representação. Bom dia a todos. Obrigado, senhora presidente. Dia. Queria parabenizar a doutora Maria Helena pelo voto visto, mas me parece que o senhor relator, doutor João Carlos, fundamentou a sua posição de uma maneira muito adequada, especialmente no que diz respeito ao momento e oportunidade de apresentar as provas. Me parece que, como disse o doutor Flávio, um pedido de diligência sempre respeitável, né? Porque depende do convencimento do jogador diante das provas, né? E se a pessoa não está à vontade, me parece que fica quase que obrigatória a diligência. No entanto, com essa diligência, na minha maneira de entender, nós voltamos à fase de conhecimento do processo, né? Essas provas, essa não demonstração dos argumentos na defesa, é o que ocasionam esse problema. Quer dizer, os argumentos continuaram a ser levantados no recurso, no entanto, eles continuaram faltantes, continuaram ausentes as provas referentes a esses argumentos apresentados desde a defesa, como ressaltou a doutora Maria Helena. Então, nos parece que a posição mais adequada realmente é a do relator, doutor João Carlos,
No entanto, respeito as opiniões divergentes já expressadas aqui. Obrigado. Obrigada, representação. Doutora já disponibilizou o voto? Sim, mas aí vai ter alterado? que editar. Doutor João tem já que... registrou? Deixa eu já ver. tinha registrado. Doutor João tem que registrar para poder editar. Só um minutinho, deixa eu ver Só um se eu... instante. Não, acho que agora já... Acho que é possível agora fazer a Já? edição. Vou editar. Pronto, já confirmei. Pronto. Está editado e registrado, presidente. Perfeito. Debates. Fórum. Em votação. Doutor Silag, com a devida vênia, então, como já anunciado, eu vou acompanhar nesse caso a doutora Maria Helena. Entendo que é um cuidado. E no retorno, nós vamos analisar melhor aí os resultados. Se é que o contribuinte vai conseguir fazer alguma prova distinta, tá bem? Então, o processo 41.51.937, o julgamento foi convertido em diligência. Doutora, então, agora o trabalho é aí da senhora, tá bem? Então, encerrado o julgamento. Então, é isso, doutora. Agora o trabalho é todo do contribuinte, tá bem? Ok, muito obrigada. Uma ótima sessão a todos. Obrigada, doutora. Julgamento, muito bem. Pronto. Agora nós vamos para o último processo, que é o primeiro da pauta, 41.52.01. Quicklog, comércio atacadista, é um recurso ordinário, processo de relatoria do Dr. Silag. Doutor, não temos inscritos para sustentação oral. Então, se o doutor quiser fazer um resumo do voto, e depois o contribuinte terá a oportunidade de acesso à íntegra do voto quando ele for publicado. Ok, obrigado. Então, como apregoado, trata-se de um recurso ordinário contendo duas acusações. A primeira de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, devido à constatação de simulação de existência da suposta emitente das notas fiscais, que foi enquadrada na situação cadastral nula. E a segunda acusação é de falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária por via de recolhimentos especiais, relativamente a aquisições de mercadorias regularmente escrituradas, devido por responsabilidade supletiva nos termos do artigo 66C da Lei 6.374, visto que as notas fiscais que acobertavam as mercadorias foram consideradas inábeis, implicando o desconhecimento da origem das mercadorias e da realização da retenção antecipada do ICMS-ST. Só observo no relatório que, diante do questionamento do contribuinte quanto à ausência de cópia nos autos do procedimento de constatação da nulidade da inscrição estadual, o PCN,
da suposta emitente, que era a DEPADO, a gráfica editora Eireli, o julgador de primeira instância havia convertido o julgamento em diligência para que o auditor fiscal juntasse aos autos uma cópia do PCN. Foi atendida a diligência e realizado o julgamento de primeira instância, que julgou o auto procedente. Inicialmente, quanto às questões preliminares, pelo não se verificarem as questões preliminares suscitadas, uma vez que o auto de infração contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. Não vejo também a existência do alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que se verifica que o contribuinte entendeu as acusações e se defendeu adequadamente ao longo do processo. Da mesma forma, também não se... Tendo que não merece guarida a alegação de que a primeira instância não teria apreciado os documentos comprobatórios apresentados junto com a defesa. Examinando a defesa, eu constato que foi feita uma análise adequada, detida de todos os documentos e a decisão se encontra adequadamente fundamentada. Também uma outra anulidade trazida, que é a de nulidade do auto, porque não teriam sido juntados, não teria sido juntado o PCN por completo, o PCN do estabelecimento da suposta emitente adequado aos autos. Eu digo que o PCN é um documento interno relativo à constatação de simulação de existência do estabelecimento e esclarecendo-se que, no caso adequado, teve a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. E, ao final do processo administrativo, que resultou na declaração de nulidade da inscrição, restou comprovada a inexistência do referido estabelecimento, resultando na emissão do PCN e a consequente publicação do comunicado no Diário Oficial do Estado. Não havendo qualquer previsão legal quanto à participação de terceiros nesse processo, como a hora autuada, no desenvolvimento dos trabalhos que levam ao PCN. E também, conforme o artigo 19 da Portaria CAT 95 de 2006, a decisão administrativa que resulta na nulidade da inscrição é definitiva no âmbito administrativo. E, de qualquer forma, o julgador de primeira instância promoveu diligência para que fosse juntada uma cópia da documentação relativa ao PCN, tendo sido atendida a diligência. Com relação, portanto, entendo improcedentes as questões preliminares suscitadas pelo contribuinte. Com relação ao mérito, menciono, com relação à primeira acusação, eu já li as duas acusações, então, na verdade, a lide se trata da comprovação da alegada boa-fé. E, inicialmente, antes até enfim, apenas ressaltando que o exame da eventual boa-fé do contribuinte nesse tribunal é feita verificando-se a presença dos critérios necessários de acordo com a jurisprudência já afirmada nessa corte, na esteira da jurisprudência do STJ, de acordo com a súmula 509, e ressalto que, de início, que no caso do item 1, que cuida do recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, deve ser ressaltado que o contribuinte utilizava veículos da própria frota, ou seja, isso significa que o contribuinte sabia que o endereço onde, com certeza, sabia que o endereço onde ele retirava as mercadorias não era o endereço consignado nas notas fiscais. Então,
só isso, claro, eu vou examinar todos os critérios, mas eu digo que só isso já seria motivo, no meu entender, suficiente para desconstituir a alegação de boa-fé, porque o contribuinte tinha total conhecimento da inexistência do estabelecimento no endereço consignado. Mas, de qualquer forma, então, examinando os 3 critérios, inicialmente, com relação com relação à efetividade das operações de compra e venda, o contribuinte não apresentou documentos que corroborassem ou que provassem a ocorrência de negócios comerciais, e apenas apresentou alguns documentos que foram elaborados pela própria empresa, QuickLog, como um pedido de compras, e não tendo juntados, porém, quaisquer documentos que tivessem a participação do fornecedor, ou tais como a sua concordância, a sua aprovação. Não tendo sido juntados contratos de compra e venda, orçamentos, trocas de correspondência referentes aos negócios comerciais realizados. Apenas a autuada em atendimento à notificação declarou que negociava com a Depádua por meio de contatos telefônicos e, nesse sentido, informou alguns nomes, apenas os primeiros nomes, sem identificação de documento de cada um deles, alguns nomes com os pretensos respectivos números de celular. Portanto, isso não tem o condão de comprovar minimamente a realização das operações. Então, esse critério da efetividade, comprovação da efetividade das operações não foi atendido, incluindo ainda nesse critério o transporte das mercadorias, como eu já adiantei, foi feito pelo próprio contribuinte. Eu digo que apenas, ainda que o contribuinte tivesse autuado, tivesse retirado as mercadorias uma única vez no estabelecimento suposto fornecedor, já seria suficiente para que ele tivesse conhecimento da inexistência do estabelecimento ali. Inexistência do estabelecimento no local alegado, registrado nas notas fiscais. E, além de que, também as notas fiscais verifica-se no campo referente ao transportador, não contém as informações necessárias, que também é uma infringência à legislação, no caso do artigo 127 do regulamento, e o artigo 184, inciso 3 do regulamento também, ao não preencher as informações necessárias, completas, relativamente ao transporte das mercadorias na nota fiscal. Em relação ao pagamento das mercadorias, o segundo critério, verifica-se que o contribuinte apresentou documentos comprobatórios de apenas parte das operações, conforme se verifica na tabela de folhas 473 a 476. Sendo que o contribuinte alegou não possuir documentos adicionais para comprovar os pagamentos. E, nesse sentido, para corroborar meu entendimento, com relação à eventual comprovação apenas parcial dos pagamentos, eu trago julgado exemplificativo da Câmara Superior, para exemplificar a jurisprudência desse tribunal, no sentido de que, nos casos de comprovação da boa-fé, a eventual comprovação de apenas parte dos pagamentos não é suficiente para comprovar a boa-fé, uma vez que não existe uma meia boa-fé. O contribuinte, no caso dos pagamentos, realizou todos os pagamentos consegue comprovar todos os pagamentos efetivamente, ou então não restou comprovado esse critério do pagamento de todas as aquisições. E com relação ao terceiro critério de verificação da regularidade do contribuinte com o qual realiza negócios comerciais, no caso, a recorrente apresentou apenas um extrato de consulta ao Sintegra, realizado alguns dias após a primeira aquisição, e, de qualquer forma, o Sintegra, conforme já
classificado na jurisprudência desse tribunal, apenas a apresentação do Sintegra não é suficiente para suprir este critério, uma vez que o Sintegra, a responsabilidade das informações ali apresentadas são do próprio contribuinte, sujeitas a posterior verificação do fisco, se necessário. Portanto, apenas a apresentação do Sintegra não se constitui não caracteriza o cuidado do contribuinte na verificação da regularidade fiscal do contribuinte com o qual ele entabula negócio comercial. Portanto, entendo que nenhum dos 3 critérios tendentes à constatação da boa-fé foram atendidos. Sim, eu entendo comprovada, caracterizadas as infrações, com relação a... deixo de também conceder provimento à alegação de confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que elas se encontram de acordo com a capitulação das infrações, e a dosimetria das penas é estabelecida pelo legislador, não cabendo a este tribunal decidir sobre a adequação da penalidade, decidir sobre a constitucionalidade da legislação referente às penalidades, de acordo por expressa vedação, de acordo com o artigo 28 da Lei 13457. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso ordinário, porém nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. Como voto, senhora presidente? Está fechado, Isabel. É a força do hábito. Doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. O processo não é tão extenso assim, mas tem muitos detalhes, né? Que eu vim acompanhando aqui atentamente, e eu normalmente olho bem o PCN, porque eu entendo que o PCN ele pode... eu sempre analiso os efeitos que esse PCN pode ter em relação à autuada. Mas antes eu gostaria de ouvir a doutora Maria Helena, porque eu olhei aqui prova, estou olhando aqui prova de pagamento, estou olhando aqui esses documentos, e só um pouquinho, doutora Maria Helena, só antes, e este é sempre um setor, né, setor de papel, é sempre um setor muito complicado. Então, a princípio, eu tendo a acompanhar o doutor Silag, mas eu gostaria de ouvir a doutora Maria Helena. Eu analisei as provas, parabenizo também o doutor Silag pela análise detalhada, né? Ele é sempre muito bem detalhado, né? Tanto no relatório quanto na análise de cada argumento. Eu andei olhando aqui e realmente a prova de pagamento é precária, só tem uma parte. E a própria empresa, ela alega que não localizou todos os comprovantes, né? Então, só por conta disso, eu já vou acompanhar o Dr. Silag, porque eu acho que o pagamento no nome da fornecedora seria a prova das provas. E como não tem, então eu acho que o entendimento do relator é o que deve prevalecer mesmo. Eu vou acompanhá-lo, presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Flávio? Bom, eu tive olhando aqui o processo, em relação à falta do PCN, eu entendo que é possível construir o auto de infração sem o PCN. Nesse caso específico aí, eu já julguei alguns processos envolvendo essa empresa, eu até sei que tem o PCN realizado aí, porque eu estava até olhando aqui outros processos que eu julguei, que eu cheguei a analisar alguma coisa em relação ao PCN. Então, eu cheguei até a cogitar de fazer alguma coisa no sentido de instruir esse auto, mas eu creio que nesse caso específico, tem uma situação, por exemplo, igual saber a razão da simulação do estabelecimento, ela pode ser por operações, ela pode ser por problema no quadro societário.
Então, a princípio, não daria para afirmar que o estabelecimento não existiu naquele local sem ler, né, os termos do processo administrativo que desclassificou. Todavia, diante da prova dos pagamentos aí, eu tendo a acompanhar o doutor João aí pelas conclusões, porque mesmo que fosse instruído com o PCN e fosse reaberto o prazo, no final o que vai decidir é os comprovantes de pagamento aí, que está bem insatisfatório, né? Então, eu tendo a acompanhar aí o doutor João Carlos também nesse voto aí, nesse caso. Perfeito, obrigada, doutor Flávio. Bom, acho que estamos todos na mesma sintonia do voto do doutor Silag. Representação, desculpa, eu não passei a palavra para a representação. Obrigado, senhora presidente. Nada a acrescentar na discussão. Obrigada. Bom, então, o doutor Silag já fez o registro. Doutor Silag, aqui não tem Selic, né? Acho que não. Não tem não, doutora Maria Helena. Tá certo. Obrigada. Desculpa, doutora Isabel. Pode ser por isso posteriores. Desculpa, são posteriores. Né? Tá, perfeito. Sabe que o seguro morreu de velho, né? Então, por isso que... Vamos lá. Então, encerrar debate. Fórum. Votação. Muito bem. Então, processo 41.50.201, recurso ordinário foi conhecido e não provido. Deixa eu ver. Muito bem. Acho que terminamos. Deixa eu ver todos encerrados. Bom, senhores, então encerramos a sessão de hoje com os processos pautados. Eu agradeço mais uma vez todo o empenho e dedicação de sempre e dou, então, por encerrada a sessão do dia 22 de março de 2024. Peço a gentileza do Jailson encerrar a gravação.